Instalamos o Java 21, tudo funcionando, tudo certo aí. Agora vamos colocar alguma coisa para rodar. Bacana? Peguei aqui um programinha de texto, né, que caso você esteja no Windows pode ser um bloco de notas. Isso aí é o que a gente precisa para a gente poder fazer alguma coisa em Java ali, né? Fazer um programinha em Java. Então é o seguinte, a gente vai criar uma classe. A classe é como se fosse o bloco básico ali para a gente poder construir um sistema em Java, né? Um programa. Então assim, a gente vai começar por uma classe, né? Public class. Vamos colocar aqui olá mundo. Esse aqui vai ser o nome da classe. A gente abre e fecha as chaves aqui, né? A gente abriu, a gente tem que fechar. E beleza, aqui a gente vai criar o método main, que é como se fosse o pontapé inicial para a gente executar alguma coisa em Java, né? Um sistema, um programa. Então aqui a gente vai public void, public static, né? Static void main. Beleza, aqui string args. Beleza. Aqui a gente criou, né? E aqui agora a gente vai colocar para escrever na tela o olá mundo. Então vai ser system.out.println. ln é porque ele vai saltar uma linha. E aqui a gente coloca olá mundo, umas 3 exclamações e beleza. Esse aqui é o nosso primeiro programa aí que a gente está fazendo, né? Tá, cliquei no salvar, aí como é um programa de texto, né? Ele tá aqui .txt, mas assim, para a gente poder executar em Java, né? A gente vai ter que salvar aqui com a extensão .java. É o mesmo texto, só vai mudar a extensão, né? Aqui eu coloquei dentro de uma pasta. Beleza, aqui ele mudou um pouco o formato, né? Porque agora esse programinha aqui de texto aqui, ele já sabe o formato, sabe o que é, ele mudou algumas letras aqui pra gente, para facilitar um pouco. Beleza, então vamos executar, né? Primeira coisa para a gente executar, eu tô aqui, peguei o terminal, a gente está dentro da pasta lá que eu salvei o arquivo, vou listar aqui os arquivos lá, ó. Ele listou pra gente o arquivo que a gente acabou de salvar, né? Que é o olamundo. Então aqui, primeiro a gente vai precisar criar o bytecode. Então aqui é o seguinte, a gente vai colocar javac, olá mundo, né, .java, eu coloquei o tab aqui para ele completar, né. Beleza, a gente gerou. Quando a gente gera aqui o bytecode, ele fica com a extensão .class. Então aqui a gente vai ver ls, ó, ele criou isso aqui, ó, olá mundo, né, .class. Aí beleza, agora a gente vai executar, então vai ser java olá mundo. Ó, escreveu aqui na tela pra gente, olá mundo, deu certinho. Então vamos aqui algumas explicações, né, dessa classe aqui que a gente criou com o método main. O primeiro aqui a gente declarou ela como público, né? Isso aí é tipo a visualização da classe. A gente vai aprofundar mais nessas coisas mais para frente. Num arquivo a gente pode ter mais de uma classe, mas somente uma pode ser pública, né? A gente poderia colocar tipo um exemplo aqui, ó, class teste, com T maiúsculo, né? As classes assim por padrão, a primeira letra é maiúscula. Isso daqui rodaria tranquilo, mas assim somente uma pode ser pública. A classe, o class aqui é mostrando, né, falando pra gente que é uma classe. Isso aqui é o nome da classe, que tem que ser o mesmo nome do arquivo, né? Quando a gente salva lá o .java, ele tem que ter esse mesmo nome aqui. Agora a gente vai falar de método, né? Método é a mesma coisa de função que a gente estava vendo lá em Portugal. Aí assim, esse público aqui é o número, o nível de acesso, né? A gente vai ver com mais detalhes aí para frente. O static ele é um método estático, quer dizer que ele pode ser acessado sem precisar criar um objeto. O público é falando que ele pode ser acessado em qualquer lugar do sistema. O static é falando que ele pode ser chamado sem precisar criar um objeto. A gente pode chamar ele assim, ó. Isso aqui é um exemplo, né? Se a gente tivesse em outra classe, a gente poderia chamar ele assim, ó, colocar comentário só para não ter perigo da gente executar ele sem querer. Então assim, ele poderia ser chamado da seguinte forma: olá mundo.main.
Aí aqui a gente passaria os parâmetros, né? Eu não sei se daria para passar sem parâmetro aqui, porque aqui a gente tem um array, né? Isso aí a gente tem que testar depois. Mas bacana, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Dá para a gente chamar de outra classe só dessa forma aqui. Depois eu faço um teste e eu mostro para vocês aqui, ver se dá certo, sem passar nenhum parâmetro. E beleza, esse void aqui é mostrando o retorno, né? No caso aqui, void é porque não vai retornar nada. Se a gente fosse retornar um inteiro, um booleano, alguma coisa assim, a gente colocaria aqui o tipo do retorno. O main é o método principal, né? Como eu falei, é o pontapé inicial. Isso aqui são os parâmetros. A gente pode, quando a gente for executar, a gente pode passar parâmetros. Mas assim, no caso aqui a gente não usou nada, né? Não passou nada, mas é possível a gente usar. E aqui o comando para a gente poder escrever na tela alguma coisa. No Java, a gente pode, esse aqui ó, do abre e fecha colchetes, a gente pode declarar ele aqui depois da string ou aqui no final, não vai alterar nada. Vou salvar aqui, vou executar novamente aqui só para a gente ver. Ó, vou o javac, né? Depois o Java aqui, olá mundo, olha aí, ele deu certinho, não vai atrapalhar. Outra forma também de executar, isso aí já foi um pouco mais recente, é a gente fazer assim, que aqui a gente passa uma lista, né? No anterior a gente passava um vetor, que a gente pode passar uma lista de coisas, não vai mudar nada. Vou salvar aqui, eu vou colocar até uma interrogação a mais aqui para vocês verem que executou. Salvei, vamos compilar, né? Que aqui ele compila, beleza? Vamos executar. Ok, olá mundo, agora com 4 exclamação. E vamos colocar agora para escrever algum parâmetro aqui, né? Só para a gente ver, vou até aproximar mais aqui, só para a gente ver como funciona. Então aqui a gente coloca system.out.println e aqui a gente coloca o primeiro parâmetro. Bora colocar args. Aqui a gente coloca na posição 0 e vamos passar um nome, né? Então, olá, aí a gente mais e aqui a gente fecha e ponto e vírgula. Bacana, vamos salvar, vamos compilar, javac. Beleza, foi. E agora vamos executar. Olá mundo, e agora a gente passa o parâmetro, né? Eu vou colocar aqui José. Aí, ó. Olá, José. Bora... Assim, se a gente for passar parâmetro com mais de uma palavra, né? A gente tem que fazer assim, ó. José Programador. Aí, beleza, ó. José Programador. Se a gente precisar passar mais de um argumento... É só a gente colocar ali para frente. Então, out.println olá. E aqui a gente coloca args 1. Aí, beleza. Salvei. Vamos compilar. Javac, isso. Aqui eu coloco José, programador. E aqui a gente coloca Pedro. Só para a gente ver, olha, os 3 argumentos. Se a gente não passar parâmetro, né, ele vai dar erro. Bora até mostrar aqui, ó. Isso aqui são exceções, né? O array index out of bound exception. Quer dizer, ele tentou acessar uma posição que não existe. Esse aqui é só para mostrar para vocês. Aqui é uma exceção no Java. A gente vai aprofundar nisso aí depois, né? E beleza, aqui a gente poderia tratar isso aí, mas assim, é só para mostrar para vocês mesmo aí como funciona. Além disso, dá para a gente colocar aqui o método aqui como final. E aqui os argumentos como final também. Final. Beleza, salvei. Vamos compilar. Javac. E aqui a gente pega aquele último comando que aí dá certinho. Ó, beleza, deu certinho aqui. Outra coisa é o seguinte, dá pra gente, como é só um arquivo aqui, né, que a gente está mexendo, é coisa pequena, dá pra gente pular a etapa de compilação, né, e a gente fazer a execução direto. Eu vou colocar aqui, olá mundo doido, só pra gente ver
salvei, que aí ele não faz a etapa de compilação, né? Que a gente pode fazer o seguinte, ó, Java, e aqui a gente coloca olamundo.java. Ele não vai compilar, bora até ver aqui na pasta. Aqui, ó, eu vou até tirar isso aqui. Aí a gente vai executar aqui, ó, Java olamundo.java, né? Normalmente a gente não tem esse ponto .java no final. E a gente vai rodar aqui, ó, e ele executou tranquilo. Aqui na pasta, ó, não gerou o bytecode, né? Ficou só o Java aqui, aí ele executa direto. Isso aí é para teste simples aí que caso a gente precise, dá para fazer dessa forma. Bacana? A gente está especialista agora em método main. Até a próxima. Valeu!